Então, eu vou mostrar algumas coisas. Antes eu escrevia, o Ilan e a Larissa me mandaram um resumo da proposta de muitos de vocês que estão aqui, né? Então, algumas coisas também eu queria comentar, né? E, assim, eu gosto muito de citar, quando eu vou pensar a circulação desses trabalhos, citar Ulisses Carrion, que foi um indivíduo que é ótimo citá-lo, porque ele é o cara, assim, que foi de um lugar para outro. Ele sabia o que era viver no limbo, porque ele era da literatura, mas na literatura, no tempo que ele vivia no México, realmente ele não tinha nenhum tipo de espaço, mesmo tendo Otávio Paz dando uma super força lá numa revista que ele tinha, mas ele não era assim um cara que tinha visibilidade, e indo para França estudar, no território da literatura também estava sempre à margem, não era o... E quando ele migra, entre aspas, porque ele não migra, ele cria um espaço que é um espaço que é híbrido, né, para publicações de artistas, mas não necessariamente trabalhos de arte, porque acho que também o Ulisses nunca deixou de ser escritor, né, poeta, mas ele cria a Other Books and Soul, que é o primeiro espaço criado na Europa para colocar em circulação esses trabalhos. O mais incrível, eu gosto sempre de citar o Ulisses Carrion, porque além de ser o primeiro espaço criado na Europa, em 1976, é feito por um latino-americano, tá? Então, isso é muito importante a gente firmar isso e trazer isso, porque nós do Latinoamérica, a gente está sempre numa condição muito submissa, e a gente também sustenta essa condição, né? Então é interessante pensar que o caso do Ulisses Carrion, ele também é emblemático para falar, porque ele viu que, junto com outros também, que foram criando em várias partes do mundo, viu que uma das possibilidades era criar um lugar que fosse um lugar de produção, mas também um lugar de exposição e um lugar para que isso ganhasse visibilidade. Como aqui o RV Cultura e Arte, né? Normalmente a produção de publicações, ela historicamente, dos anos 60 para cá, você vai ver que ela vem com muitas iniciativas de criar espaço também, que é uma maneira. Muitas iniciativas de criar sua própria editora também. Muitas vezes essa editora é na sua casa, na sala, no quartinho dos fundos, enfim, mas é uma editora, é uma plataforma editorial, não importa onde seja, pode ser algo que você pode, é isso aqui que você senta na cama para esticar as pernas e faz, aqui pode ser a sua editora, né? Então, não é, hoje pelo menos não precisa de nenhuma arquitetura para fazer isso, né? Então, o Ulisses Carrion dizia que publicar livros envolvia também conhecer a tradição pós-Gutenberg, que já tem mais de 5 séculos de cultura impressa, mas ele dizia que achar que simplesmente fazer livro é se livrar do sistema de arte, de galerias, museus, curadores, etc., é um ledo engano, porque você... cai no sistema do livro, né? E o sistema do livro é aquilo que eu falei há pouco, né? Você entrar numa livraria, tem que ter código de barra, ISBN, papapi, papapá, e mil coisas, e pagar para ficar na frente, né? Para ter visibilidade na prateleira, levar o seu próprio display, coisas desse tipo, né? Então, você vai ter também o crítico literário, a revista... 451, que a revista sobre literatura, que vocês conhecem essa revista? É uma revista que ela tem, acho que uns 6 meses, que ela é muito parecida com a Piauí, né? Ela é mesmo, quem é assinante da Piauí, ela vem dentro. Durante um ano ela vai vir dentro como encarta.
Tem uma revista que, por exemplo, quando ela veio, ai, que incrível, maravilhosa, peguei, fiz um pacote e mandei para lá. Assim, depois de 12 anos ainda eu carrego uma certa ingenuidade, achando que os caras vão abrir o pacote, vão me ligar, escrevi uma carta. Ai, Regina, que coisa incrível, vamos fazer uma entrevista, conte tudo. Nada, né? Então ela já tem, e não adianta. Ela está a serviço de algumas editoras, é visível, né? Eu leio todo mês, ela é linda, é coisa, mas ela está a serviço de algumas editoras e tal. E normalmente essas editoras, elas têm um nome fantasia do Brasil, salvo algumas pouquíssimas, mas a grande maioria elas fazem parte de um oligopólio, de uma grande editora, de uma Random Press da vida, de coisas muito grandes, que são editoras que têm braços, né, em tudo quanto é lugar. Nessa revista, inclusive, do mês passado, tem até uma entrevista, uma reportagem sobre o Mário Bellatin, onde ele denuncia isso, né? Ele mete o pau mesmo, e esse livro último dele que saiu, Salão de Beleza, saiu por uma editora bem pequena, foram 100 exemplares só. Ele comprou uma briga com a Tusquets, né? Porque quando a Kozak foi vendida, ela não entrou em contato quando quer dizer, vamos falar, né? Quando o Charles cansou de fazer livro e queria fazer outra coisa, enfim, ele não foi falar com os autores para ver o que eles achavam. Simplesmente o departamento que cuida dessa parte administrativa vendeu os autores para quem estava interessado em pagar. Então o Zambra, o Alejandro Zambra, colombiano, o Mário Bellatin, mexicano, foram para essa Tusquet, que aqui no Brasil tem o nome Fantasia de Planeta, né? Então e aí ele não concordou, né? Falou, não quero ficar nesse lugar, e o livro foi feito, mas ele não fez uma briga, ganhou na justiça e fez com uma editora que para nós é um ganho, né? Pequena como a gente. Foi um livro todo feito à mão, assim, todo costurado à mão. O cara solapou, disse uma banana para coisa. Mas isso é um raro, né? E o Bellatin pode fazer isso, né? Então, a hora que ele quiser, ele escolhe uma grande editora e faz 3, 5 mil, 10 mil exemplares, porque vai vender mesmo, né? Chama Salão de Beleza e saiu pela Cultura e Barbárie, tá? Então, e daí saiu na 451, até saiu, porque o Bellatin, né? Claro, não foi a Cultura e Barbárie, mas o Bellatin. Então, eu acho que fazer livro é isso, criar os mecanismos para exposição e difusão, né? E eu também queria tentar mudar um pouco essa ideia de livro de artista para publicação de artista, porque a nomenclatura livro de artista, ela está muito aprisionada no formato Codex, né? E eu acho que se a gente vai numa feira impressa hoje, a gente vai ver que esse formato ele é totalmente solapado, né? Porque você vai encontrar, enfim, cartazes, postais, folhetos impressos, carimbos, vinis, uma série de iniciativas impressas, gráficas, sonoras, enfim, que não dá mais para encerrar na ideia de códex e tampouco daí de livro de artista, né? Acho que a ideia de livro de artista é uma ideia que também acaba sendo importada, né? De uma cultura europeia e norte-americana, o que não é o estadunidense, né? E que não é o nosso caso, né? Então eu acho que, por exemplo, quando eu recebi o material do Ilan e da Larissa, a sinopse do trabalho de vocês, dos artistas selecionados, por exemplo, os Lambes do Mal, do Daniel Lisboa. Quem é Daniel Lisboa? Então, eu me remeti muito aos boletins sediosos aqui da Bahia. Você já ouviu falar dos boletins sediosos? Então, o boletim sedioso, o grande problema é que a escola sempre foi sem partido, né? As pessoas acham que isso é uma ideia dessa turminha golpista que está lá e com o Alexandre Frota, como boletins sediosos. Então, ele foi
foram 12 cartazes que foram colocados na madrugada de 12 de agosto de 1798, 12 boletins, 12 cartazes com textos, na Conjuração Baiana. Foi ali que me lembrou muito Lambes do Mal. Boletins sediosos, jamais tediosos para a coroa, né? E é incrível porque conclamava o povo para uma luta em prol da instituição da República Baianense, né? E o mais incrível é que a imensa maioria aqui de Salvador era analfabeta, porque a imensa maioria não era elite, né? Mas havia alguns revolucionários que sabiam ler, então eles liam os cartazes para as pessoas. Então era muito legal, porque além de ter os lambes, né, colados na madrugada, como pichação, como grafite, como todas essas formas que habitam o espaço público urbano, eles também performavam na medida que tinham que ler, né, ficar ali lendo em voz alta. É lindo isso, os Lambes do Mal. Então, os boletins sediosos, que o Lambes do Mal, que também é muito lindo. Eu poderia dizer que os Lambes do Mal me remeteu ao Grupo Poro, mas eu acho que quando eu me instalei, assim, que eu encarnei que eu vinha para a Bahia, eu falei, não, calma, é boletins sediosos, né? Então, acho que, porque é parte da tua história, que é da nossa história, né? Afinal, a capitania hereditária daqui não era poucas coisas, né? Então, é isso que em alguns momentos continua na família ACM. Então, é isso, né? A história. Por exemplo, outro exemplo é o templo do Pedro Marighella. Quem é Pedro? Oi, Pedro. O que chegou com a água. E aí o conteúdo sonoro, ele solicita uma mídia que não se enquadra na condição de códex, né? Então a publicação de artista, ela é muito generosa, ela abarca tudo isso, né? Quando fala livro de artista, todo mundo, o livro. Aí que a gente vai ver como a gente está no limbo, porque a gente tem tudo, né? E, por exemplo, como aprisionar, portanto, os lambes do Daniel Lisboa na nomenclatura livro de artista, se são cartazes que são colados nas fachadas e muros das cidades, expostos a todo tipo de intempéries que se desfazem com o tempo, com e no tempo, né? Que se incorpora à paisagem da cidade, com o tempo deixam de ser papéis impressos e volta a ser muro ou fachadas. Então, essa precariedade do trabalho, né? Que é elemento constitutivo do trabalho, ele tem que ser levado em conta, né? Como aprisionar o vinil de Pedro Marighella nessa mesma nomenclatura. Outro exemplo é a travessia de Agnes Cajaíba Viana. Não veio. E Territórios Movediços de Felipe Rezende e Luma Flores. Projetos que extrapolam a condição de livro e que se aproximam muito mais de mapa, de cadernos de anotações, que juntamente ao convite à deriva na cidade, eles podem se tornar suportes críticos para intervenções, né? Algo também presente em Diário de Pó, de Leandro Esteban Maciel de Jesus, e igualmente em Tudo é Mapa, de Lucas Silva Moreira, Lara e Rafael. Que bom, assim, olha, eu fiz uma chamada. Deu para ver, ó. E igual, né? Outro exemplo, Longe, um mar movendo os meus ouvidos, de Johanna Maria Assunção da Silva. É um trabalho que, ainda que se apresente como autônomo às ações performáticas que deram origem, é inegável que se trata de um projeto que se comissura inteiramente a elas, e de tal modo que poderíamos chamar e conceituar como performance, ao invés de somente chamar de livro de artista, né? Então, aliás, isso aí é a minha pesquisa de muitos anos. Escrevi um livro, inclusive. Esse negócio de chamar performance só a cena ao vivo e presencial não se faz, né? Hoje em dia isso está muito, aliás,
pelo menos desde sempre. Então, voltando ao que eu falei no início da minha fala, publicar entendido como uma prática artística implica muitas vezes em criar um espaço, a própria editora, uma plataforma editorial. Eu percebi também que muitos aqui têm editoras e estúdios de editoração para projetos impressos, como Felipe Luma, né, e Leonardo e Lia, e Lucas, Lara e Rafael. E também percebi que, se não possuem editoras, se autoeditam, e muitos aqui atuam como designers, são ligados a projetos instituições como Taiguara, Taiguara, não precisa ser UA, é Guara, ótimo, que coordena o curso de design na UFPA, né? Ou seja, eu acho que aqui todos têm, vocês já são experts na experiência com a cultura de publicações de artista, né? Então, isso é muito legal, né? E aí eu vou trazer algumas coisas que eu selecionei, que a maioria delas teriam que ser mostradas dessa forma, e depois a gente vai ver as próprias coisas, né? Cadê opa! Incrível! Então, esse daí foi o primeiro trabalho, a primeira publicação que eu fiz, um trabalho coletivo, né? E no começo, a minha ideia com a publicação, coisa que não abandonei jamais, somei a outras coisas, mas a minha ideia de publicação era sempre como pensar um projeto curatorial. A minha ideia era fazer como um espaço expositivo. Em vez de eu expor obra, como se, enquanto editor, eu seria também um curador. E em vez de eu expor os trabalhos num espaço, numa arquitetura como essa, eu expunha num espaço impresso. É claro que isso não é uma coisa nova, daria para dar um curso sobre isso, né? Você tem uma série de referências. A maior referência minha foi C.F. Segelobe, galerista que no período de 68 a 72 fez uma série de exposições dentro de livros, dentro de catálogos e dentro de revistas, né? Assim como uma série de revistas que também fizeram isso. Isso era uma referência grande que eu trazia, e isso daí foi um trabalho que começou em sala de aula e depois a gente acabou, continuou para trazer, convidar artistas de fora e de fora do Brasil também, como a mexicana Minerva Cuevas, que a gente encontrou assim casualmente num restaurante, vimos, Minerva Cuevas, opa, vamos lá. Minerva, estava sozinha, que tal, Minerva? No meu espanhol incrível, eu fui falar com ela, não sabia nem dizer vermelho em espanhol, porque vermelho em espanhol é muito difícil de dizer mesmo, né? Então eu... é mais fácil em inglês. E aí para mim, a palavra mais difícil que tem. E daí eu fui chamá-la para ficar sentar na mesa com a gente, e ela veio e sentou. Assim, foi muito legal. E, enfim, resumindo, de tarde ela já estava mandando o trabalho dela, e ela participou dessa publicação que chamava PF, que na verdade é uma sigla ela foi sendo, ela foi sendo enxugada, raspada, porque era uma frase, depois virou só um dado, né, um enunciado por fazer, e no final virou PF. Um dia os alunos chegaram e me falaram, olha, a gente mudou, viu? Não vai ser mais essa coisa de por fazer, vai ser PF. E porque também tinha uma coisa do própria ideia de PF, né? E que se contradiz, porque aí não é um prato pronto, aí são instruções para você fazer, né? Então, esse era o trabalho. E aí o que a gente criou foi que as folhinhas são destacáveis, porque a gente se inspirou nesses blocos de nota, o mesmo tamanho praticamente, e tem o original e a cópia, né? E o original era o branquinho, a cópia, o papel de baixo que era o amarelinho, e a gente então montava exposições e botava ele em cima de uma mesa, fazia uma conversa e distribuía, né? E era legal porque as pessoas, era isso que a gente queria, o contato direto com o trabalho, né? Não tinha que ter mediação de vitrine, qualquer outra coisa.
Então, e a ideia, e também esse trabalho, ele teve uma distribuição, uma larga distribuição. É muito interessante ver que esse trabalho ele teve uma tiragem de 2.500 exemplares em 2006 e hoje, 2018, a partir de 2017, eu tomei a decisão de fazer só 300 exemplares. Isso é uma coisa muito triste para pensar como como a cultura do impresso, ela realmente, como ela é muito nova mesmo no nosso país, né? na nossa cultura, na nossa civilização Brasil, né? A interdição que foi feita a nós durante 3 séculos e meio, quer dizer, nós temos só no meados do século XIX é que se começa a fazer livros no Brasil, né? E se alfabetizar, e ter biblioteca. Isso ainda provoca ecos ainda no dia de hoje, né? Então isso é uma cultura que não tem esse apreço pelo impresso como os nossos vizinhos que foram colonizados pelos espanhóis, que a primeira coisa que eles faziam é trazer uma prensa tipográfica, né? Então você vai no México, do México à Argentina, você vai ver que tem uma tradição que nós não temos, né? Porque fomos proibidos, né? Então isso mostra bem, né? 2018 tem que reduzir drasticamente, porque é assim que funciona. Só uma pergunta, várias exposições passaram por esse projeto? Dentro dele? Não, ela é uma exposição. Ele é uma exposição. E a gente fazia assim, criava um ambiente que era tirar as folhinhas e pendurar com uma fitinha e botar ali para a pessoa levar para casa. Era a ideia que a exposição que a pessoa levasse para casa. Entendi, mas variava essa exposição? Não, sempre a mesma. Sempre a mesma. Aí foram 2.500 exemplares. 1.000 a gente fez distribuição de graça. Fazia uma conversa, ficava exposto, às vezes ficava um mês, como nesse lugar aqui, às vezes um dia. Então, como nesse aqui, foi um dia só. Esse aqui foi um mês. E esse aqui também foi um dia só, que é lá na universidade. E daí tinha também 2 coisas. Bom, eu sempre gostei muito de pensar um projeto, sempre eu penso uma marca. Não sou designer, sou uma metida. Mas eu tenho que ter uma síntese visual do que é aquilo ali para eu poder, que concentra toda uma ideia para aquilo caminhar. Então essa ideia, ela foi colocada aqui nessa logo, né, de uma exposição portátil que você leva para casa. Então a mesa, ou uma prateleira com as publicações e as cadeiras para uma conversa. Essa minha logo assim mais simplória, não podia ser, mas era isso que eu era, assim, esboçar uma ideia, né? E o copyleft, que também era uma coisa importante, né? Porque não tinha ainda a internet para se colocar, para fazer download, enfim. Parece que eu estou falando do tempo que ainda não tinha luz elétrica, mas não, é agora, né? Então as coisas andam muito rápido, né? Mas não quer dizer que o rápido, eu comecei com 2.500 exemplares, hoje eu estou fazendo 100.000. Não, estou fazendo só 300, tá? E lá em casa é um mundaréu de livros. Você abre qualquer gaveta, assim, né? Vai procurar calcinha, tem livro. Vai procurar pegar a camiseta, tem livro. Então, e convivo com o estoque, né? Porque de tanta... Então, a logo era... E aí, para pegar a logo da Parentes, até essa, a última é essa que já está há bastante tempo, essa de baixo, né? Mas a primeira era aquela mais assim, espaçosa, muito feiosa, né? E esse trabalho, ele acabou, ele foi mostrado, a primeira vez que ele foi veiculado, na verdade, foi num evento de performance,
né? E aí onde a gente fez a conversa e distribuiu. E depois ele foi para vários lugares, na Argentina, fora do Brasil foi na Argentina, e foi em Londres, numa exposição que fazia parte, que era um dos ramos da Bienal de Londres. Uma das pessoas que estava aqui, a Brígida Baltar, ela que fez a ponte, porque o curador, ela conhecia, e ele conversando, e ela sugeriu, e a gente então mandou, a gente traduziu num tempo recorde todo o trabalho, né? Deve ter milhões de erros, deve ser assim, absurdos. Eu nunca li de novo para ver o que tem que é melhor não ver, né? Mas a gente fez, e o PF, a logo, a gente virou To Be Done. E a ideia estava, né, por fazer. E ela foi, então, e aí, então, na galeria, que chamava The Foundry, ficava um computador, folhas, e tinha, então, um mapa, né, e as pessoas podiam escolher, ou elas enviar para casa delas e imprimir em casa, né. Então, foi uma ideia foi muito bacana fazer isso. Esse trabalho, ele rendeu muito. Ele rendeu mais ainda em 2014, a Sarah Buchman, que coordena um departamento de livros de artista e um espaço que expõe. E nesse armarinho, todo mês eles fazem estudo de caso. Aí, em fevereiro de 2014, eles nos convidaram para fazer estudo de caso dessa exposição. Então, não é um armarinho fechado, né? Embora que ele tenha cara de estar fechado, mas ele fica aberto, enfim. As pessoas podem pegar as lâminas, a gente fez, ficou bem legal, assim, foi muito bacana virar estudo de caso lá para os ingleses, enfim. Aliás, a gente tinha ido já para Londres, já acabou indo para Bristol, que é essa daí em 2014. Um outro projeto, ele nasceu, chama Amor, Leve com Você, e tinha isso, né? Leve com Você. Era uma exposição também. Essa ideia de exposição portátil é uma ideia que eu peguei emprestado do Walter Zanini, numa exposição que chamava Poéticas Visuais, em 1976, onde no catálogo e tinha uma máquina de xerox na exposição. Essa exposição, praticamente tudo dela era papel e tudo tinha vindo pelo correio. Era uma exposição que ele dividiu junto com o Júlio Plaza, a curadoria era internacional, era vindo de várias partes do mundo, e essa máquina de xerox ficava no meio, e você podia xerocar uma grande parte dos trabalhos que estavam ali e levar para casa. E ele, no final, ele dizia assim, ela se constitui como uma exposição portátil. Então, eu sempre curti muito isso, essa iniciativa do Zanini e do Júlio Plaza, e peguei emprestado, e eu me lembro que na época eu mandei para ele e disse de onde eu tinha tirado, tal, e foi muito bonito, ele me mandou um postal e depois tivemos uma conversa sobre isso, foi bem legal. E aí essa exposição O Amor Leve com Você, eu ainda estava nessa mesma história de fazer circular, já o título já enunciava isso, e aí, mas eu não criei um circuito, entende? Eu esqueci de criar o circuito. E aí foi muito louco, porque as pessoas que participaram desse já tinham participado no PF, então começaram a chamar de PF2. Ah, vamos trazer o PF2, então vamos trazer o PF2. E aí todo mundo queria o PF, ainda tinha um monte de PF. Então a gente levava a primeira, de novo, e essa. Então essa pegou carona com aquele, que tinha um mecanismo de distribuição muito legal. Então ele pegou carona, né? E a gente fazia, então, essas conversas, isso daí é na Universidade Federal do Paraná, que a gente esvaziou toda uma sala e por um dia chamou de galeria. E aí a gente mostrava os dois projetos. Aqui foi dentro de um outro projeto que chamava Arte Esfera Pública, no Centro Cultural São Paulo, e passou indo para vários lugares. Aí ela começou a ser convidada para participar dentro de projetos, né? Foi uma coisa assim meio maluca, né?
Aí, o terceiro projeto, eu falei, não, aquela lá eu tive sorte, mas eu não posso fazer um outro projeto para pegar carona, né? Porque daí já não tinha mais tanto PF assim, né? Então, eu pensei, ó, essa começou já com o mecanismo de distribuição. E era um mecanismo que eu não ia ficar com nada, ela ia ficar com as pessoas. Né? Então essa eu só tenho registro, eu não tenho nada. O que eu tenho eu vou mostrar para vocês, é um envelopinho ali na mesa, lá fora. Essa daqui chamava coleção, aí a gente começou com o estudo de marca, de logos, né? E depois, e era uma exposição de carimbo. Aqui um saquinho desses, saquinho de 3 quilos, desse tamanhinho, eu trouxe, vocês vão ver. Convidei um artista para fazer o texto, né? E criei um mobiliário. Porque quando a gente foi levar o PF e o Amor, aí a gente pegava o que tinha, né? Caixa, o que tinha a gente pegava. E daí eu criei um mobiliário, que era essa mesa, 5 mesas, que elas tinham possibilidades de conjuntos, né? Elas empilhavam, então elas eram fáceis para mandar, para despachar. E aqui o primeiro lugar, o segundo lugar onde ela foi apresentada, que é em Belém do Pará. Ela viajou o Brasil, assim, foi de norte a sul. Que ano? Foi 2008, 2009. E aí ficava o saquinho, os carimbos. Cada artista era representado por uma pilhinha de papel, atrás tinha o nome e a indicação toda, né? Porque você carimbava, mas você levava a referência. O carimbo que ele nos mandava com um arquivo para a gente produzir e a almofadinha de tinta. Eles escolhiam a cor do papel, nós tínhamos branco, rosa, amarelo e azul. E a tinta tinha azul, preto, vermelho e violeta. E aí então as pessoas, elas que faziam a sua própria exposição e levavam para casa. Um tipo de publicação que realmente, se a gente for pensar como livro de artista, pensar a ideia de códigos, ela não tem, não se sustenta, né? Aí esse daqui, ó, que esse carimbo era para carimbar na mão. Esse era um trabalho que você carregava no corpo e ele desaparecia, né? Cada lugar a gente fazia um... e ela também, ela tinha uma... Por exemplo, nesse lugar aqui, foi o último lugar aqui, ó, nesse. E aí, esse texto daqui é uma instrução, porque não cabiam todos os carimbos nas 5 mesas. Então, a gente fazia assim, cada lugar, a gente botava um conjunto. E aí começou aquele negócio, quando ela estava num outro lugar, havia uma comunicação de algumas pessoas. Vai lá e faz, carimba para mim, tipo álbum de figurinha, sabe? Vai lá porque eu quero ter a coleção completa, né? E aí nessa daí, eram 40 dias, então a cada 10 dias, aliás, 4 semanas, a cada semana a gente mudava a coleção de carimbo. Então a gente convidava a pessoa a ir 4 vezes lá. E aí teve, sabe, essa coisa assim de educativo, tal, instituição, que estão sempre querendo achar uma fórmula mágica para levar a gente para a exposição, né? Sou um pouco crítica a essa maneira, assim, muitos como são levados esses educativos, né? E então, quando eles viram isso, aí ela entrou como estudo de caso, que incrível, que você ativa, tal. Não era nada disso, né? Era mais a sedução mesmo de ir lá novamente e fazer sua exposição, porque você não precisava carimbar todos, alguns, né? Tinha um que era tão assim, todo mundo gostava tanto que chegava até a levar, né? E tinha coisas muito, aconteceu de tudo. Por exemplo, um artista infiltrou um carimbo dele. Teve de tudo, gente. Né? Então era assim. Tinha gente que ia lá e carimbava caderno, a meninada de escola carimbava, como antigamente se carimbava as folhinhas todas que tu ia, então eles carimbavam. Ela foi aberta, ela era tão aberta
que quando ela acabou, eu pensei, eu não vou levar isso tudo para casa, é ridículo, né? Não sou museu, não sou galeria, não sou... E esse trabalho era de todo mundo. Aí eu doei para um museu. Para doar para o museu foi um parto longo, sabe? Dolorido, porque nem o museu queria. Todo mundo achava incrível, incrível. Mas na hora de vamos ver, mas nós não temos lugar. Cara, como é difícil dar coisas para a instituição. E, enfim, claro que se eu fosse famosa, incrível, famosa, e já estivesse no mercado, eu poderia estar com, sei lá, um papel de pão, né? Eu quero, tem que estar no acervo esse teu papel, né? Mas, enfim, não estou no circuito, então não estava interessada. Mas um dia uma diretora de um museu lá de Curitiba, o Museu da Gravura, ela ligou e ela perguntou se eu tinha já conseguido. Nem na minha cidade quiseram. Incrível. Bom, claro, né? Essa grama aqui não é verde o suficiente, né? Então, nem deram mínima, né? Só parabéns, Regina, que bacana. Nossa, tem Paulo Bruschi. Iam lá só para ver o Paulo Bruschi, o carimbo do Paulo Bruschi. Ai, meu Deus, Paulo Bruschi nem dá bola para isso, cara. Então, e daí eu dei para o museu e daí fiz esse mobiliário para ir todo o inventário dele, todos os carimbos, né? E uma das coisas que aí ele foi muito legal, porque quando eu doei para eles, conversando com todos os artistas que participaram, tudo, eram 36 artistas. E eu fiz um texto dizendo que, uma vez do museu, é ele que tem a responsabilidade, por conseguinte, ele que vai fazer o que quiser com esse trabalho, né? Então ali tinha o arquivo digital, caso alguém fanasse um carimbo, quisesse fazer de novo, né? Então, um carimbo estragasse, não precisava restaurar, chamar lá uma equipe de restauradores, vai lá e faz outro ali na esquina, que custava, na época, 5 pila, enfim. Então era... E todos os lugares, o inventário de todos os lugares por onde tinha passado, né? E a outra exposição que tem esse caráter de uma publicação, exposição, foi essa daqui, que chama A2, que daí foi bem depois, né? Essa ela começou em 2010 e acabou em 2013. Quando eu expus ela aqui, ela não estava totalmente pronta. Eu já tinha a lista dos participantes, mas não estavam todos, né? Isso eu participei dentro de um projeto, que era um projeto que abarcava, chamava Campo Neutral, e abarcava 10 projetos de exposição que saíam do formato tradicional, né? Aí eles me convidaram e dentro dela estão esses trabalhos aqui, que eu trouxe também, a gente vai poder ver. E aí um outro mecanismo para poder fazer circular foi a loja. A loja foi um mecanismo que nasceu porque... Deixa eu ver se tem aqui. Não, na verdade, a loja começa com essa... Eu fiz essas duas... eu tinha muita vontade de fazer uma coleção de conversas, porque eu gosto muito das conversas entre artistas, entre curadores, entre pessoas, né, de modo geral, né? Eu acho que tem uma coisa assim mais informal que é muito legal. Eu gosto muito de ler do que um texto que vai interpretando e daqui a pouco vai enfiando um monte de teorias e tal, e que aquilo me dá uma canseira. Eu não sei, talvez porque eu esteja mais de 2 décadas na universidade e eu quero fugir dessa tradição acadêmica ortodoxa, então evidentemente que eu gosto de ler coisas que não estejam dentro desse formato. Então a ideia de entrevista, de conversa, eu gosto muito, e eu tinha várias referências, e aí eu tinha criado essas conversas. Uma azul é tudo pelo Ben, é o Banvoutier, né? É a Ana Paula Lima, que estava fazendo uma pesquisa sobre o fluxos, e entrevistou vários, o Ken Friedman, enfim, vários. E aí a gente pegou a do Banvoutier, que era a mais polêmica, assim, aquela que a gente fica até, ai, que horror. E vamos pegar essa, porque desmontava algumas coisas que umas crenças, né? E a outra era o Fábio Moraes com a Marilá Dardot. Então,
quando fiz essas duas juntos, no mesmo ano, né, lançando juntas, não criei nenhum sistema Nessa época, tudo que eu estou mostrando aí, não existia feira ainda. Só naquela anterior, aquela do envelope craft. Não tinha feira de arte impressa ainda. Então, tu tinha que sair assim. Eu me senti um pouco assim... sabe o vendedor de livro que bate nas casas? Então, que quando criança vinha vender a Barça, etc e tal, eu me sentia muitas vezes assim a vendedora de Barça, saindo com uma sacola, a mesma sacola que eu trouxe aqui, né, saindo aquela sacola já me acompanha desde 2006. E daí era um pouco isso. Então, esse daqui não tinha criado nenhum. E aí, então, eu resolvi fazer uma exposição que chamasse Loja, que ela tinha essa coisa tinha várias referências, as lojas Fluxos, as Guerrilla Store, mesmo do mercado mesmo, de uma maneira geral. E aí as lojas elas foram para vários lugares também. Essa aqui em Florianópolis, que o display foi todo de caixa, lá em Curitiba, que está sendo pintado a placa. E ela tinha um carimbo, né? Que a gente criou, a logo era um carrinho de compra, né? Que tá lá na porta. E esse carimbo aqui era um carimbo que a gente fez para marcar todo o circuito, então, toda a publicação que estava na loja, ela era chancelada com esse carimbo, né? Ali as malas, que era a exposição, como a gente levava, né? São vários lugares aí que ela... E a primeira logo, depois a definitiva, que como a gente fazia o convite para os artistas, o valor máximo dos trabalhos era R$200, mas a maioria era 30, 20, tinha bastantes que era de distribuição gratuita. E a gente tinha, por exemplo, aquele que está lá em cima dessa ali em cima onde tem urna, é um trabalho do Paulo Bruschi. O Paulo Bruschi, para participar, quando convidei, ele mandou 10 trabalhos. E aí ele falou, mas é para dar. Eu falei, então, brincadeira, né, Paulo? Para dar, cara, vai ter morte, meu. Tu quer o quê? Tu quer sangue já nos primeiros 5 minutos, porrada? Não dá. Vou fazer sorteio. E aí, então, todo mundo que entrava na loja botava o seu nome e o telefone na urna, né? Comprando ou não comprando. Isso não era obrigado. Comprou, então você tem direito a um cupom. Não era isso. Era entrou, vou ver a exposição, né, cara? Então, em vez de assinar no livro, você botava o nome e o telefone e tacava na urna. E meia hora antes de fechar a loja podia durar um dia, uma semana ou um mês, tá? Dependendo do lugar, ela teve durações diversas. Aí, meia hora antes de fechar a loja, as pessoas sabiam, a gente dava o dia, né? E divulgava. Aí enchia, bombava. Aliás, era o dia que mais vendia. E aí a gente fazia o sorteio. E vários artistas mandaram. Nesse daí, por exemplo, tem um trabalho do Paulo Bruschi e um vinil da Brígida Baltar. Mas todo lugar tinha, às vezes tinha 5, 6 trabalhos e foi muito legal esse. Cada artista tinha uma ficha, né? Porque a gente tinha para tal controle, né? Não havia nem o que era vendido, era totalmente revertido para o artista. Então, quando acabava a loja, no dia seguinte, a gente fazia uma planilha, sempre deu certo, nunca faltou dinheiro, graças a Deus. E a gente depositava o dinheiro para todo mundo. Então, eu fazia uma equipe, assim, uma força-tarefa, e aí várias alunas minhas que estavam nesse projeto, que foi um projeto de pesquisa da universidade. Que eu falei, eu pensei, vou fazer um projeto, em vez de eu ficar apresentando textos, comunicações em congresso, eu vou fazer uma outra coisa, para ver o que dá, né? Podia até acontecer uma demissão, te manda porque aqui não é teu lugar. Mas não aconteceu nada, passou, ninguém nem percebeu, não deram a mínima, sabe? Não curtiram, mas também nem viram, nem entenderam, para falar bem a verdade. Vamos ser bem claro, né? Então, deu para fazer o projeto na boa. Então, eu tinha 3 bolsistas de iniciação científica nesse projeto. Todos na universidade até agora? Todos os projetos aconteceram dentro do contexto da universidade? Maioria, sim.
maioria sim. Mas eu estou saindo da universidade, estou me aposentando, né? Então agora eu já tenho, né? Já tenho uma rede que não, né? Mas é evidente que a universidade não é a universidade, não é a instituição, são as pessoas que estão ali, os alunos que realmente eu encontro, né? Tanto que a Parentes mesmo, eu desde fevereiro de 2017, eu convidei uma ex-orientanda minha, agora de novo orientanda, porque entrou no pós, e para ser minha parceira, e eu acho que eu vou cansar em algum momento, né? Não vou conseguir mais carregar bolsa, não vou conseguir mais ir à feira, e eu vou deixar tudo para ela. Então, eu acho que isso que a universidade me deu, assim, sabe? São pessoas. Então, nesse sentido, é que me alimenta, retroalimenta esse material. Né? Mas eu faço tudo com o meu bolso. Né? Nunca pedi nada, porque até, como ele não se enquadra dentro do formato, eu jamais ganharia alguma coisa. E depois a burocracia é tão grande que eu ia ficar gastando tanto tempo de projeto, de papel, de formulário, concorrer com o colega e o outro e tal, e para fazer algo cujo qualis não é nenhum, etc, etc. Quer dizer, tem uma série de regras na universidade que eu não me enquadro, né? Então, não é uma produção, eu acho que é uma produção legítima, eu tenho reconhecimento mais fora do que dentro, né? E acho que é só assim que eu sei fazer, né? Então, mas é o bolso da minha calça jeans que paga, né? É ótimo que você fica livre, né? A gente fez as etiquetas, enfim, tinha 2 tamanhos, pacotes da loja. E quando eu fiz a conversa, para vocês verem também como é que tem uma outra coisa. Quando eu fiz a conversa 1 e 2, não tinha feira, não existia circuito, né? Então eu tive que criar esse da loja, né? Quando eu fiz a 3, que foi com o Ricardo Basbal e com o Alex Hamburger, não só eram 2 caras super conhecidos, mas ele já foi lançado na SP Art. Aí vocês imaginam como tem, né? Umas coisas assim que acontecem que você não prevê, né? Não quer dizer que tenha sido um sucesso, não deram a mínima, mas foi, sabe, aquele catalogão, aquele lá, tal. Mas aqui no Capacete, que foi muito legal, né, lá no Rio, mas ela já tinha um circuito, entende? Pois eles fizeram leitura, porque são cartas que eles escreviam um para o outro, na época que o Basbal estava fazendo um mestrado em Londres e o Alex no Rio, então eles mandavam notícias, né, daqui e ele de lá, então é bem bacana, é Flying Letter Manifest. Então eles já eram circuito, entende? Então tem isso também, né? E um outro, né, eu acho que é o último que eu quero mostrar, é a turnê que a gente então juntou. Isso foi um projeto também, um grupo de pesquisa lá da universidade. Então, eu com mais 2 orientandos, o Fábio, na época, o Fábio Moraes e a Maíra Dietrich, que são 2 grandes, com um trabalho incrível, né? Tive, assim, uma sorte mesmo de estar perto deles. E aí a gente, então, resolveu fazer a turnê, que foi para várias cidades, que era uma feira onde a gente juntava um monte de gente que fazia publicações. Então, a gente fazia também uma espécie de curadoria, evidente que a gente, né, não tinha, né, assim, umas escolhas, né, mas tentava ser o mais democrático possível, e a gente foi, a turnê foram 2 anos de feira pelo Brasil, o que deu uma canseira violenta. A gente acabou, ela foi de uma forma a gente botou umas caixas de cerveja, aí botou o pé e falou, gente, num dia, assim, no último dia de uma feira no Rio, a gente convida vocês a tomar uma cerveja agora, porque não vai ter mais turnê, nós já cansamos, agora vocês, cada um faça suas feiras. E foi muito legal, porque pipocou muita feira, esse circuito da turnê, né? Então a gente saiu assim, parou, mas a gente já tinha criado um circuito, né? Fez um jornal que chamava Turnê News, né?
que chamava pessoas. Tinha uma coisa que a gente chamava de pocket show, que a gente sempre lançava algo e fazia uma conversa, né? Então ali... Enfim, é isso. Vamos folhear as coisas que são mais legais, né?